Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma briga bonita que é entre duas empresas do setor de aluguel de carros, a Localiza Rent 3 contra a Movida, a Move 3. Vamos ver os resultados do segundo trimestre dessas duas empresas e também analisar os seus indicadores fundamentalistas e ver qual está mais atrativa para a gente comprar aí por longo prazo. No final vamos dar uma analisada também nos seus gráficos, na análise gráfica dessas empresas, e eu trouxe uma tabelinha no final, a pontuação das duas para ver qual que vai ser a vencedora no final dessa briga, desse mortal combate aí. Então bora pro vídeo. Então é isso aí, vamos lá, vamos para esse mortal combate de hoje aqui, Localiza versus Movida. Já fez a sua pipoquinha aí? Faz a pipoca, senta no sofá aí que o vídeo vai ser muito legal. Localiza, começando com ela, o valor atual dessa empresa está em R$ 58,25 a sua ação. O dividend yield dela é de 0,65 nos últimos 12 meses, então não é uma boa pagadora de dividendos, nem ela e nem a Movida, porque são empresas aí que retêm o seu lucro praticamente para crescimento. A valorização dela nos últimos 12 meses foi de 15%, no mês atual tem uma desvalorização de 4,77%. O tag along dela é de 100% e a sua liquidez média diária de 341 milhões aproximadamente. Então tem uma ótima liquidez média diária aí. E ela faz parte do índice de carbono eficiente e do índice de governança corporativa. Muito bom, isso aqui é o nosso interesse do canal. E agora vamos para a Movida. O valor atual dela está em R$ 21,61. O dividend yield dela é de 1,47, paga um pouquinho a mais do que a Localiza, mas também não é uma boa pagadora de dividendos, porque essa empresa aqui está buscando muito crescimento aí nos últimos anos, porque ela tem que ganhar mercado, porque a Localiza já é uma empresa já consolidada, né? A valorização dela nos últimos 12 meses foi de 31,29%, então nos últimos 12 meses ela valorizou mais do que a Localiza, e ela está tendo uma desvalorização no mês atual de 4,17%. Também tem 100% de tag along e liquidez média diária dessa empresa é de 55 milhões aproximadamente. Também tem uma boa liquidez média diária. E ela faz parte do índice de sustentabilidade empresarial, do índice de carbono eficiente e do índice de governança corporativa. Então uma estrelinha aí a mais para a Movida, porque ela faz parte do índice de sustentabilidade empresarial aqui e a Localiza não faz parte ainda. Trazendo agora os resultados do segundo trimestre dessas duas empresas, a Localiza teve um aumento de 71,7% da sua receita em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA dela também aumentou 77% em relação a esse mesmo período e o lucro líquido aumentou 398%. Já a Movida, o aumento da receita líquida dela foi de 28,9% em relação ao segundo TRI de 2020. Seu EBITDA aumentou 207% e o lucro líquido aumentou 7.515%. Muito bom o aumento desse lucro, mas nós vamos olhar no próximo slide por que teve esse aumento tão grande. Esse azulzinho aqui é um incremento de receita, de EBITDA, de lucro líquido aqui da empresa que a Movida adquiriu, que é a CS Frotas. A CS Frotas é um GTF focado em setor público e empresas de economia mista. GTF seria gestão e terceirização de frotas. Então é uma empresa que está entre as 6 maiores empresas de GTF do Brasil, essa CS Frotas. O crescimento da frota operacional dela em 2020 foi de 42%, bem acima da média do mercado de 4%, e ela tem locação com foco em frota leve sem motorista, presença em todo o território nacional, maior empresa de terceirização de frota pública e capital misto, e sua governança é reconhecida pelas melhores práticas do setor. Então a Movida adquiriu essa empresa aqui e houve esse incremento inicial aqui das suas receitas e do lucro na empresa. Agora falando daquele lucro líquido que ela teve aí no segundo trimestre agora de 2021, a gente tem que ficar de olho aberto quando as empresas divulgam os resultados. Sabe por quê? Porque eles vêm chamando muita atenção para essas coisas. Igual lá, ó, Movida tem novos recordes, lucro líquido de 174 milhões com frota final de 134 mil carros. Aí vem aqui embaixo aqui um crescimento de 6.556%. Aqui não está levando em consideração o lucro líquido da CS Frotas, por isso que lá atrás está 7.500 e pouco. Então eles chamam muita atenção para isso, porque a pessoa, quando não estuda a empresa como um todo, ela vai falar assim: nossa, essa empresa aqui está com 6.000% de crescimento de lucro, eu vou investir nela, e investe só pensando nisso, só lendo as primeiras páginas ali dos relatórios que as empresas soltam. Mas você não pode fazer isso, tá bom? Por que teve esse crescimento tão violento e tão gigantesco em relação ao segundo trimestre
de 2020. Por que isso aqui, ó? Porque a empresa ela sofreu bastante no início da pandemia, ela não conseguiu ali se administrar tão bem igual a Localiza, que nós vamos ver lá na frente, e aí ela teve essa queda drástica aqui do lucro dela. Então fazer uma comparação com esse período aqui e o lucro atual dela seria uma certa covardia, assim, porque você não consegue enxergar realmente o lucro líquido da empresa. Então o ideal seria isso aqui, ó, a empresa está assim, está mostrando resultado, então ela tem que ganhar um crédito. Mas vim fazer essa comparação média aqui dos períodos anteriores, comparar com isso aqui, realmente o lucro líquido dela cresceu milhares de %. Então é importante você fazer isso aqui, olhar os gráficos e entender. Aqui ela passou por um período de dificuldade, se restabeleceu, voltou a crescer agora, está voltando a mostrar os resultados. Tudo bem, tá ótimo isso aí, mas não leva em consideração só esse resultado do lucro líquido. Agora, pegando os indicadores de valuation dessas empresas aqui, o PL da Localiza está em 26,65 atualmente e seu PL histórico é 25,26. O PL da Movida está em 15,53 e o PL dela histórico 25. Então, a Movida atualmente está sendo negociada mais atrativa assim, em relação ao preço-lucro dela, entendeu? Então, ela está mais barata, entre aspas. Já trazendo a parte do preço sobre valor patrimonial, a Localiza está sendo negociada em 6,44 e a sua média de 5, e o preço sobre valor patrimonial da Movida está em 3,06 e sua média é de 2,03. Então, a Movida ela está sendo negociada em valores mais atrativos do que a Localiza quando olha esses dois indicadores, o PL e o preço sobre valor patrimonial. Então, por aqui, a Movida ganhou os 2 pontinhos aí. Olhando agora o endividamento das empresas, a dívida líquida da Localiza sobre o EBITDA dela, ou seja, sobre a capacidade de geração de caixa, isso aqui mostra o quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida utilizando o caixa que ela gera. Então aqui ela conseguiria pagar em 2,37 anos e a sua média de 2,66 e a Movida conseguiria pagar em 2,9 e a sua média de 3,16. Então aqui a Localiza ganha um pouco aí da Movida. Uma paradinha rápida aqui para fazer aquele pedido. Tá gostando do vídeo? Já dá um like aí pra gente ir, já se inscreva aqui no canal e ative esse sininho de notificação aí para você receber todo o conteúdo aqui, beleza? Então vamos continuar. A margem bruta, que é um indicador de eficiência da empresa, da Localiza é 33,9, sua média de 28,6 e da Movida é 33 e sua média histórica é de 27. Então a margem bruta das duas praticamente são as mesmas, tanto na atual quanto na média histórica. Então um pontinho para as duas aí. O ROI, que é o indicador de rentabilidade da empresa, da Localiza está em 24,15% e sua média de 21%, e da Movida está em 19,7% e a sua média de 7,9%. Aqui a Localiza ganha em rentabilidade. Patrimônio líquido das duas empresas tem um patrimônio crescente, tudo jóia, tudo belezinha para o patrimônio das duas, ponto para as duas. Receita líquida das duas empresas, eu peguei os dados de 2016 e diante para ter uma comparação mais justa entre as duas empresas. Então a receita da Localiza, ela multiplicou 2,7 vezes em relação a esse período de 5 anos aproximadamente, e da Movida multiplicou 3,4 vezes. Então a Movida ganha aqui em relação a aumento de receita no longo prazo. Lucro líquido das duas empresas, então a Localiza vem com lucro líquido crescente, não tão exponencial, começou a crescer bastante agora no fim de 2020 para 2021, e a Movida vem com esse crescimento aqui, tomou essa pancada aqui em 2020, porque é uma empresa menor que está entrando no setor, tem que mostrar muito serviço, porque ela tem que ganhar mercado em cima da Localiza, que já é uma empresa consolidada no mercado. Então ela sofreu mais na pandemia. A Localiza já conseguiu passar melhor aqui, ó, na pandemia, então seus lucros tiveram uma certa queda, mas não foram tão significativas igual da Movida. Aqui a Localiza ganhou o pontinho dela porque ela segurou melhor no meio de uma crise, e isso aqui é importante a gente observar nas empresas. A parte de geração de caixa dessas duas empresas, todas duas têm uma boa geração de caixa, então pontinho para as duas aqui e vamos para frente. E finalizando essa parte de indicadores fundamentalistas das duas empresas, nós vamos agora olhar a satisfação dos clientes e a satisfação dos investidores em relação a essas duas empresas. Lá no site Reclame Aqui, a Localiza tem 8,7 de pontuação de satisfação dos clientes. Então os clientes gostam muito dessa empresa, isso é uma ótima pontuação de acordo com o Reclame Aqui. Já a Movida tem 8,1, que também é uma ótima pontuação, mas perde um pouco para a Localiza.
Já no site Fundamentei, eu peguei os dados de avaliação dos investidores. Os investidores avaliam a Localiza com 4,1 de 5, então é uma ótima empresa para se investir. Já a Movida tem uma pontuação de 3,5, então seria uma empresa ali regular para boa para se investir. Tem 4 estrelas de 5, então é uma empresa boa para se investir. E agora nós vamos entrar para a parte da análise gráfica dessas duas empresas e eu trouxe o gráfico semanal para a gente olhar o médio prazo das duas. A Localiza, o que a gente tem para tirar desse gráfico dela aqui é o seguinte: ela teve a queda em março de 2020, depois teve essa recuperação fortíssima aqui, rompendo o seu topo histórico e vindo embora. Depois ela segurou um pouco aqui, aonde? Nessa linha de resistência aqui de longo prazo. Então ela segurou, corrigiu um pouco, voltou na média móvel de 72 períodos aqui. Então ela respeita bem essa média móvel de 72 períodos, se a gente olhar em períodos anteriores. Voltou a recuperar um pouco aqui, soltou o resultado, os investidores não ficaram muito satisfeitos com a empresa e agora ela teve essa grande queda em 2 semanas. Está respeitando de novo, se a gente observar aqui, ó, a média móvel de 72 períodos. Olhando aqui embaixo agora, o MACD da empresa está o seguinte, ele está bem aqui na parte inferior dele, então não espero que ela vá cair muito mais do que isso, primeiramente porque a média móvel está segurando. Esse suporte aqui é um suporte muito forte, que é o suporte do topo histórico dela anterior aqui, antes da pandemia. Então eu não creio que ela vai passar dos 55 para baixo aqui. O MACD também está sinalizando isso, que ele já está bem abaixo aqui, mas ainda a convergênciazinha da linha azul para baixo da laranja está mostrando uma pequena tendência de baixa, mas não creio que vai descer mais do que isso. E aqui no índice de força relativa está mostrando força vendedora, está abaixo de 50%. A força vendedora, a princípio, por enquanto, está ganhando a força compradora. Então a empresa, no curto prazo, ela está em tendência de baixa, mas olhando ainda no médio prazo, ela não entrou 100% na tendência de baixa ainda. Ela perdeu essa LTA dela aqui e rompeu aqui para baixo da LTA, mas segurou aqui na sua média móvel de 72 períodos. Agora vamos observar no gráfico diário para ver se tem algum sinal melhor para a gente enxergar. A Movida, o que a gente enxerga aqui na Movida? Movida teve a queda de março de 2020, recuperou, mas não conseguiu romper o seu topo histórico. Corrigiu, veio na média móvel de 72 período também, e aí pegou força e agora sim conseguiu romper. Há poucas 2 semanas atrás, ela conseguiu romper o seu topo histórico. Rompeu, foi lá em cima, voltou e está testando o topo histórico agora de cima para baixo. Vamos ver agora o que vai acontecer com isso. Ela também está nessa LTAzinha aqui de médio prazo, mais ou menos, desde a época de março de 2020, e o seu MACD mostra o que? Convergência dela aqui, a azul está por cima da laranja, está mostrando tendência de alta. Mas temos que tomar cuidado porque o índice de força relativa dela aqui já chegou nos seus extremos aqui. Então quando chega no extremo, normalmente, ó, chegou nesse extremo aqui, foi esse topo aqui que ela fez, ela corrigiu. Eu acho que a Movida vai corrigir, nós vamos confirmar isso no gráfico diário. Ela chegou no extremo agora, eu acho que ela vai entrar numa correção mais forte um pouquinho do que essa aqui. E agora nós vamos ver isso no gráfico diário dela. Olhando agora o gráfico diário da Rente 3, da Localiza, o que eu espero dessa empresa? O MACD dela está bem abaixo, já passou por seus níveis inferiores, então já creio que ela não vai descer tanto mais, igual ela já desceu. O índice de força relativa também já está mostrando que ela está no extremo aqui, ó, anteriores aqui, quando a gente olha os extremos anteriores, quando ela bate aqui embaixo nos seus níveis inferiores, normalmente ela volta a ter essas altas aqui. Então ela está aqui embaixo, o MACD também está embaixo. Então isso aqui para mim são 2 indicadores mostrando que ela pode reverter a tendência a qualquer momento no curto prazo. E eu creio que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai reverter, ela perdeu essa LTAzinha dela de curto prazo que ela estava seguindo aqui, desceu, bateu o índice de força relativa embaixo, o MACD está embaixo, agora a força compradora vai pensar assim, opa, ela está atrativa, o que eles vão fazer? Vai começar a comprar, e a força vendedora vai perder nesse curto prazo, provavelmente, e ela vai vir buscar aqui de novo o seu topo histórico que ela fez em 2021 agora. E aí ela vai encontrar uma certa resistência para romper isso aqui. Rompendo, ela entra nessa LTA dela de volta aqui e vai embora por longo prazo. Então aqui ela está num momento
possivelmente bom de compra, então tem que esperar algum sinal aqui de reversão de tendência aqui embaixo aqui nos próximos dias, apontando para cima o índice de força relativa, o MACD, a convergência das médias móveis, mostrando também essa sinalização de reversão de tendência. Aí é um bom ponto de entrada na empresa aí próximo dos seus R$60. Olhando agora a Movida, o que acontece com a Movida? Ela está nessa LTA aqui, a azulzinha que eu coloquei aqui, de curto prazo. E aí, ela tem essa LTA maior aqui, de médiozinho prazo aqui. O que está acontecendo com essa empresa? Ela não pode perder essa LTA aqui agora. Só que o índice de força relativa está mostrando que ela está descendo, a força compradora está perdendo, a força vendedora está entrando forte, o MACD dela também já está um pouquinho alto aqui, já está mostrando a divergência aqui também, as convergências e divergências das médias móveis. E se ela perder essa LTAzinha dela aqui agora, ela entra nessa tendência de baixa de curto prazo, que eu creio que vai entrar e ela vai corrigir no mínimo até essa LTA aqui, que vai ser o suporte dela. E se ela for corrigir mais e for buscar, por exemplo, a correção do Fibonacci, aí ela vai buscar os 18,38 aqui, que seria a correção de 50% do Fibonacci. Então eu creio que ela vai ficar aqui, ó, entre os R$20 e R$18,50 mais ou menos de correção, para poder depois voltar à sua tendência de alta. Eu creio que ela vai fazer isso aqui, tá? Vai chegar próximo aos R$19 mais ou menos, vai pegar força de novo para voltar. Então vamos ver, ela rompendo essa LTA azul aqui, ela entra nessa tendência de baixa de curto prazo. E essa é a análise das duas aqui gráfica, que eu olho o seguinte, atrativamente agora para curto prazo, para mim, a Localiza está mais atrativa do que a Movida no curto prazo, e no médio prazo também eu vejo a Localiza mais atrativa no atual momento do que a Movida. Agora trazendo o resultado do combate final dessas duas aqui, a Movida ganha em relação a preço-lucro e preço-valor patrimonial, então ela está mais atrativa em questão de valor da ação. A Localiza ganha em relação ao endividamento das empresas, a margem bruta das duas foi bem parecida, então as duas ganharam pontuação na margem bruta, o ROI da Localiza está melhor do que o da Movida, dividend yield tracinho para as duas, não dei pontuação porque elas não são boas pagadoras de dividendo. Patrimônio líquido das duas são patrimônios crescentes, muito bom para as duas. Receita líquida, a Movida conseguiu multiplicar mais a sua receita nos últimos 5, 6 anos. Lucro líquido, quem ganha é a Localiza, porque ela conseguiu passar pelas dificuldades da pandemia de forma mais tranquila do que a Movida, então o lucro dela não teve aquele decréscimo, aquela queda tão drástica igual a Movida teve. O EBIT da capacidade de geração de caixa das duas, ok, tudo jóia, as duas ganham pontuação. A satisfação dos clientes, Localiza ganhou. Gráfico de médio prazo para a Localiza está melhor e o gráfico de curto prazo para a Localiza está melhor, de acordo com o meu entendimento. Tudo jóia? E aí a Localiza ganhou 9 pontos contra 6 pontos da Movida. Então, em relação a esses indicadores que eu analisei aqui hoje, em relação à análise gráfica, ao meu olhar, a Localiza está mais atrativa do que a Movida no atual momento. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, ó, dê um like aí pra gente. E se você não der o like, eu vou aí do outro lado desse vídeo aí e te pego, hein? E faz o seguinte também, já ativa o sininho de notificação e faz essa inscrição sua aí para receber todo o conteúdo de qualidade desse canal aqui. E quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante e compartilha ele e divulga ele para mais e mais pessoas. E isso ajuda o canal a crescer, beleza? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau!